sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal do Robson 2.0. Antes de começar o vídeo, gostaria de deixar os anúncios de sempre, né? Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Se você participar do Apoia-se, quiser participar do Apoia-se, o link está aqui na descrição. E participando do Apoia-se, você vai participar do nosso grupo do WhatsApp. E o pessoal que está no Apoia-se, no nosso grupo do WhatsApp, a gente, tanto eu quanto o Cris, do canal Hora do Macabeus, a gente disponibiliza o nosso material para download. Então todo o material que a gente usa nos nossos vídeos, a gente disponibiliza para o pessoal do Apoia-se através do grupo do WhatsApp, né? E também gostaria de pedir para vocês se inscreverem nesses canais aqui, são os canais parceiros aqui do canal. Garanto que vocês não vão se arrepender do conteúdo lá. Então, dando sequência aqui ao nossa série de vídeos sobre demonologia, eu decidi aprofundar um pouquinho mais no tema do último vídeo, que é a tentação, que é uma das formas que o demônio tem, que Satanás tem de nos levar para o inferno. Eu queria também deixar como bibliografia complementar esse livro do Padre Paulo Ricardo, né? Um Olhar que Cura, da Canção Nova. Então a gente vai estar ainda utilizando o Catecismo, a Suma Teológica, o livro do Padre Antônio Rui Marim. Só que agora, para essa aula, para esse vídeo específico, né, eu gostaria de indicar esse livro aqui do Padre Paulo Ricardo, Um Olhar que Cura. E também eu vou deixar um link para um vídeo do Padre Paulo Ricardo que está disponível no YouTube, né? Não faz parte dos cursos fechados dele, é um vídeo que ele fez aberto, uma live, mas falando sobre esse tema aqui que a gente está tratando. Então vou deixar aqui na descrição o link do vídeo. Então, como vimos anteriormente, das formas que os demônios têm de nos fazerem cair, a tentação é a mais usada e mais perigosa. Por isso abordaremos um pouco mais sobre essa tática do inimigo e aprenderemos quais são suas armas. O inimigo pode agir de forma direta, mas também de forma indireta, usando o mundo e a carne. O mundo é toda a carga cultural em que estamos inseridos e que serve para favorecer o anticristo. Uma cultura pagã que pode até se chamar de cristã e se achar cristã, mas é mundana. Sua principal característica é nos fazer crer que a felicidade está nesse mundo, nas coisas terrenas e não em Deus. Quando seguimos chavões do tipo Carpe Diem, né, que é o viva hoje como se fosse o último dia, né? Quando se elogia o profano, então quando você vê uma coisa, você nota que aquilo lá é repugnante, né? Quando você vê a Pachamama sendo introduzida no Vaticano e você não rechaça aquilo, quando vulgarizamos o belo, né? Quando você vê uma Anitta com a bunda de fora rebolando e diz que aquilo lá é uma coisa bela, quando exaltamos os maus exemplos, ou seja, quando você vê um cara passando o outro para trás, dando uma desperta, e você fala, ah lá, o cara é malandro, o cara é esperto, o cara é inteligente, o cara tem futuro. Quando praticamos essas e outras coisas, estamos favorecendo quem? O anticristo. O espírito de anticristo, que já está no mundo desde o Antigo Testamento. Não é um personagem que vai surgir somente no final dos tempos. O anticristo atua, né? O apóstolo João, na sua carta, diz que o anticristo já há muito tempo está no mundo já. Se por um lado exalta o mal, por outro lado ridiculariza o bom, exaltando os vícios e zombando das virtudes. A manifestação do belo, do modesto e da fé são motivos de escárnio. Então, você vai ouvir um canto gregoriano, quem que vai levar isso a sério? Você vai ser motivo de chacota, né? Se você ouvir um canto gregoriano em som que todo mundo ouça, vai ser motivo de chacota, né? Uma mulher que se veste com modéstia, um homem que se veste com modéstia,
será motivo de chacota. Essa forma de tentação chamamos de mundana. Então, quando a gente fala uma coisa mundana, mundanismo, diz respeito a isso, né? É a tentação através do mundo. É isso que é o mundano. Outra característica do mundanismo são os convites, os maus conselhos, maus exemplos e escândalos, grupos sociais e tudo mais. Então aqui são alguns exemplos do que é o mundo. Quando a gente fala o demônio nos tenta pelo mundo, através do mundo, esse tipo de coisa que a gente falou até agora aqui. Principalmente quando vindo daqueles que deveriam ser fiéis a Deus ou nossos amigos. Estes são nossos inimigos externos. Então, o mundo é isso. O mundanismo é isso. Quando um padre católico, que deveria no mínimo, tem a obrigação de usar um clégima, quando ele põe uma roupa, uma calça apertada no último, uma calça jeans apertadinha, uma camisa toda cheia de bolinha, com a manga da camisa riada, o colarinho aberto. Cadê o clésima? O clésima foi para o espaço. Então, vindo dessas pessoas, é pior ainda. Porque são pessoas que deveriam ser exemplos de fé. E isso aí é o quê? É a tentação do mundo, é o mundo. Como combater o mundanismo? Devemos exercitar a nossa fé, meditar sobre a pequenez desse mundo, lembrando de que é algo passageiro e incapaz de produzir a felicidade plena e eterna. Meditar sobre a realidade da morte, né? Então aqui são alguns exercícios para você fugir dessa tentação do mundo, né? Meditar sobre a realidade da morte, ou seja, ter em mente que esse mundo é passageiro. Amanhã ou depois você pode deixar esse mundo de repente e daí? Você não está preparado. Combater o respeito humano, que é a vergonha das coisas de Deus, se dá quando você deixa de manifestar aquilo que há de Deus em você, para não desagradar, para não contrariar ou para não magoar alguém. Uma das principais coisas é combater isso, o respeito humano. Você vê alguém agindo errado, alguém tomando a direção errada, você fala, não vou corrigir, não vou chamar a atenção dessa pessoa porque eu vou passar por papista, por católicozinho e religioso e cristão, né? E eu não quero que me rotulem desse jeito, na minha rodinha, no meu grupinho, na minha turminha. Então você deixa de chamar atenção, de exortar para não passar vergonha, né? Vamos dizer assim. E sobre isso o próprio Jesus Cristo disse lá em Lucas 9:26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos seus santos anjos. Então, muito cuidado com isso, o respeito humano. Embora tenha um nome bonito, é um defeito. E a carne? A teologia entende a carne como sendo a nossa tendência para o pecado, como uma lei da gravidade, uma coisa que te atrai para o pecado. É consequência do pecado original. Então a gente já nasce com isso. Você pode observar uma criancinha, um bebezinho de colo. O bebezinho de colo ele já tem ciúme, já tem aquele sentimento de possessão, Você vê um bebezinho de colo com outro bebê, se a mãe dele pega um outro bebê no colo, ele já fica bravo, já fica chorando, fica com ciúme. Uma criança no jardim de infância, né? Vai um amiguinho dele, pega um lápis de cor lá dele sem pedir, a criança já vai e dá com a régua na cabeça do amiguinho porque está com ciúme das coisas dela. Então você vê que já tem uma tendência para o mal, já tem uma tendência. Tanto a mundanidade quanto a concupiscência carnal são frutos do demônio, mas não de uma ação direta dele. Logo, o pecado tem dupla origens, a saber, o pecado original e o pecado do dia a dia. Então, quando a gente fala pecado original, é um pecado com P maiúsculo, não é como o pecado do dia a dia. É assim que a igreja ensina. O pecado original é a queda, é a corrupção da humanidade, a queda da natureza humana. Diferente do pecado com P minúsculo, que é o pecado do dia a dia. A tendência carnal, deixa eu ver quanto falta. A tendência
carnal se manifesta de duas formas. Fuja da dor e busque o prazer. Essa é a lei da carne. A busca do prazer vem do equívoco de achar que nele encontraremos a felicidade. Do contrário, a felicidade é da alma, enquanto que o prazer é da carne. Então, a nossa felicidade, o nosso contentamento, o nosso intelecto, a nossa razão, as nossas virtudes estão na alma. Na carne está o quê? O nosso prazer, a nossa sensação, aquilo que nós sentimos. Os nossos sentimentos estão na carne. Então o prazer está na carne. Não adianta você querer buscar felicidade na carne que você não vai ter. Felicidade vem da alma, está na alma. Nós queremos ser felizes, nessa busca pela felicidade pecamos. Na maioria dos casos, o prazer se segue de uma tristeza, exatamente porque nosso corpo não dá conta de sustentar a demanda. Na teologia chamamos essa busca pelo prazer de concupiscência, que tem duas origens. Uma é a nossa própria natureza, ou seja, fomos criados para nos alimentar e para o sexo. Sendo dons dados por Deus, são coisas boas, mas que foram pervertidos pelo pecado original. Sem o pecado original, a comida, a bebida e o sexo seriam motivos de louvor a Deus. Seríamos gratos por essas coisas e o amaríamos ainda mais. Então, o pecado não está na comida, não está no sexo, porque são coisas, são dons divinos. Nós sentimos vontade disso, porque Deus nos fez assim. Deus nos fez para sentir desejo, atração por essas coisas. Só que nós pervertemos, nós corrompemos isso. Por quê? Por causa do pecado original, que já está na nossa natureza. O pecado faz com que nós transformemos essas coisas em deuses e busquemos nela a felicidade que somente Deus pode nos dar. O padre Antônio Roy Marim escreveu 10 remédios para combatermos a concupiscência. Primeiro, mortificar-se nas coisas lícitas. Renunciar a prazeres honestos como um sorvete ou um refrigerante. Isso serve como um exercício para quando você tiver que renunciar a coisas ilícitas. Então, se você renunciar naquelas coisas que são boas, que você sente prazer e que não te levam a pecar, quando vier o pecado, você vai ter forças para resistir. Resista às coisas lícitas. De vez em quando é bom, para quando vier as ilícitas você ter condições de resistir. É um tipo de exercício. Segundo, afeiçoarmos ao sentimento, ao sofrimento e à cruz. Lucas 9, 23 a 25 vai dizer o seguinte: em seguida dirigiu-se a todos. Então, Jesus vai dizer lá em Lucas 9, 23 ao 25, em seguida dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor a mim, irá salvá-la. Pois que aproveita o homem que ganhar o mundo inteiro, se vem a perder a si mesmo, e se é a causa da sua própria ruína? Então, a gente tem que começar a aceitar o sofrimento, né? Parar de se lamentar, se queixar. E, número 3, o combate à ociosidade. Devemos usar o nosso tempo de forma boa e produtiva. É aquele velho negócio, né? Mente vazia. 4, fugir das ocasiões de risco. Evitar circunstâncias que favoreçam o pecado. A ocasião faz o ladrão, como já diz o velho deitado. Lembre-se, seu corpo está do lado do inimigo. Então, mais um conselho. Isso aqui são conselhos para você conseguir combater. Meditar a respeito da dignidade do cristão. Somos chamados a ser santos, conforme Colossenses 3, do 1 ao 2. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra. Buscai as coisas do alto. Você saber que a vocação do cristão é buscar o céu, é ser santo. Ter isso sempre em mente. Lembrar das consequências do pecado. Lembrar que existe uma justiça divina, um castigo e um inferno. Da mesma forma, existe um castigo aqui, em forma de doenças, dependências físicas e psíquicas,
morte, etc. Além do castigo eterno, espiritual, também há o castigo aqui. Recordar a paixão de Cristo. Nela temos a porção do amor de Deus por nós. Então, lembrar sempre que Deus te ama. Oração humilde e perseverante. Precisamos da ajuda de Deus na forma de graça eficaz. É aquilo que a gente disse no vídeo anterior. Nós não somos pelagianos. Nós precisamos da graça para resistir às tentações, né? 1 Tessalonicenses 5, 17, 18 vai dizer o seguinte: orai sem cessar, em todas as circunstâncias dai graça, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Em todas as circunstâncias dai graça. 9. Uma devoção terna e amorosa à Santa Virgem Maria. Ela foi nos dada como auxílio. Satanás tem nela o seu maior inimigo do gênero humano. Então lembrar daquela profecia em Gênesis, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. A mulher é inimiga de Satanás, é a maior inimiga de Satanás, é a mulher. E a mulher é quem? Maria, a Virgem Maria, a mulher por excelência. 10. Os sacramentos da igreja, como remédio e cura. Não somente como remédio, como cura, né? A gente costuma procurar os sacramentos como cura. Você pecou, vai confessar. Você está morrendo em pecado, recebe a extrema-unção. A criança foi concebida em pecado, recebe o batismo. Não é somente cura. A gente tem que ter em mente que os sacramentos da igreja também são remédios, também nos ajudam. Esses são os remédios para combater a concupiscência e a busca desenfreada pelo prazer. Mas e a fuga da dor? Porque lá é para combater a busca desenfreada pelo prazer, mas e a fuga da dor? Se por um lado a busca pelo prazer pode levar nossa alma para o inferno, então você busca o prazer na droga, busca o prazer no sexo, busca o prazer nas coisas mundanas, na violência, isso pode te levar para o inferno. Por outro lado, a fuga da dor nos impede a nossa santidade. Podemos até ser salvos, mas passando pela purificação do purgatório, como está lá 1 Coríntios 3,15. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. Busca o prazer pode te levar para o inferno, mas o fuga da dor, de certa forma, te impede de alcançar a santidade. Isso não significa que nós gostamos de sofrer, que católico é masoquista. Devemos ordenar as coisas e deixar que nossa alma comande nosso corpo, mesmo que isso signifique castigá-lo. Então, da mesma forma que você às vezes castiga um animal, castiga o seu filho, você tem que aprender a castigar o seu corpo, impor limites para ele, dizer não de vez em quando. Para isso, o padre Rony Marinho escreveu 7 conselhos práticos. O primeiro: o sofrimento expia nossos pecados e nos traz méritos. Aceite o sofrimento e o ofereça como penitência a Deus. Aceite os sofrimentos e ofereça aquilo como um sacrifício para Deus. Devemos submeter a carne ao espírito. Podemos notar tendência para o mal até mesmo em crianças e, da mesma forma que impomos limite às crianças, devemos impor limites ao nosso corpo. Como eu falei, impor limites, né? Castigar, quando eu digo castigar, é isso. Castigar é impor limites. Não estou falando em flagelo, em arrancar sangue. Entenda o castigo, né? Desapego às coisas do mundo. O apego às coisas terrenas nos impede de amar a Deus sobre todas as coisas. Como está lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como já disse Paulo, na outra passagem que a gente mencionou. Buscar as coisas do alto. Aqui Jesus está falando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão dadas como acréscimo. Não se preocupar com a vida do dia a dia. Deixa isso, entrega isso na mão de Deus. 4. A penitência nos purifica e nos torna mais belos espiritualmente. Então há uma beleza espiritual. Diante de Deus, a sua alma tem um aspecto, uma beleza. Da mesma forma que você tem a sua beleza diante das outras pessoas, a sua alma tem uma beleza diante de Deus.
Uma alma pecadora é feia. Ela é feia para Deus. Ela é feia diante de Deus. Não é? E uma alma santa, santificada, é uma alma bela diante de Deus. 5. Os que agradam a Deus são entendidos de forma mais eficaz, atendidos, né? De forma mais eficaz em suas orações. Então, aqueles que agradam a Deus, Deus se afeiçoa mais com eles. Atende suas orações de forma mais eficaz. 6. A penitência nos torna mais apostólicos, ou seja, mais evangelizadores e voltados para o próximo. Uma vocação do católico, evangelizar. A penitência nos torna mais semelhantes a Jesus e Maria. Como Simeão disse, né? Simeão disse para Maria, lá em Lucas 2, 25. E uma espada transpassará a tua alma. Padre Rui Marinho continua e nos ensina os graus de santidade. Primeiro grau, o mínimo que se espera de um católico é não deixar de cumprir o seu dever por causa dos sofrimentos. Isso é o mínimo que Deus espera de nós. O primeiro grau, o mínimo. Você não deixar de cumprir o seu dever. O resto são graus mais elevados, só que o mínimo, o básico é isso. 2. Devemos aceitar as provações que Deus permite. 3. Práticas de mortificação e penitências voluntárias. 4. Preferir a dor ao prazer. Conforme está lá em Romanos 3:4. Não só isso, mas nos gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. Esse grau já é para os santos. Preferir a dor ao prazer já é uma coisa para as pessoas já que têm vocação para ser santa. 5. Oferecer-se como vítima de expiação. Isso é para os mártires, para os heróis da fé. Então é aquele que é capaz de perder a sua vida aqui nesse mundo, a sua vida carnal, para não perder a sua vida espiritual. Literalmente. Então esses são os graus de santidade. Mas comece pelo básico. Agora a gente já finalizou. Eu queria comentar com vocês um pouco a respeito do mistério da iniquidade. Existe também uma ação do demônio na história. Se dá de forma sistemática no movimento histórico erigido, ou seja, edificado na mentira. Se manifesta em forma de religiões, ideologias, agendas, governos, etc. Da mesma forma que Deus tem o plano da salvação individual e o plano da salvação da humanidade universal, ou seja, há uma escatologia individual, uma escatologia universal. Deus tem os seus desígnios para salvar o ser humano e também tem os seus desígnios para salvar a humanidade. Com demônios acontece do mesmo jeito. Satanás tem uma agenda. Satanás tem os seus, entre aspas, desígnios. Ele está no mundo desde o início da criação. Então ele tem um projeto. Há um projeto satânico para que a igreja se apostate, para causar a apostasia da igreja. O Catecismo da Igreja Católica, no número 675, vai dizer o seguinte: antes do advento de Cristo, ou seja, antes da sua volta, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Então, antes da volta de Jesus Cristo, Satanás vai pôr em prática o plano que ele tem desde o início da criação. O plano que ele está traçando, a agenda dele, vai ser posta em prática antes da volta de Jesus Cristo. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade. Então, a perseguição que acompanha a peregrinação de quem? Da igreja. Desde o início, a igreja é perseguida. Então, a perseguição é uma coisa que acompanha a igreja desde o início. E essa perseguição vai chegar um momento em que essa perseguição desvendará o mistério da iniquidade. Essa perseguição vai intensificar de um jeito que o mistério da iniquidade vai ficar exposto.
sob a forma de uma impostura religiosa. Ou seja, vai ficar exposto de qual modo? Na forma de uma impostura religiosa. Impostura aqui não entenda imposição. Impostura é no sentido de impostor, e não imposição. Não é que vai vir um anticristo e vai impor uma religião. É que vai ser criada uma religiosidade impostora, falsa, hipócrita. É nesse sentido. Uma falsa religião. E quando digo falsa religião, abrange até mesmo o ateísmo, porque o ateísmo, de certa forma, é uma atitude religiosa. O mistério da iniquidade vai ser desvendado na forma de uma religiosidade falsa, que há de trazer aos homens uma solução aparente de seus problemas, à custa da apostasia da verdade. E aqui que está o detalhe. Para você aderir a essa religiosidade, que é uma religiosidade que vai te trazer muito bem, muito conforto, vai acabar com seus problemas, é uma solução aparente dos seus problemas. Para você aderir a ela, você vai ter que aceitar ela, que em si é uma mentira. Então, você aceitando uma mentira, você está abandonando a verdade. É lógico isso aí, né? Não precisa nem explicar. Para você aceitar uma mentira, você tem que abandonar a verdade. Quando diz apostasia da verdade, é isso. Você abandona a verdade para aderir à mentira. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, ou seja, a religião, a religiosidade falsa, por excelência, que vai existir um dia, é a religiosidade do anticristo, do espírito do anticristo, que já está no mundo, como eu já disse, desde o Antigo Testamento. Só que ele está criando um processo, um sistema, para um dia ele colocar em prática. Isto é, a de um pseudo-messianismo, em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus, e de seu Messias que veio na carne. Mas uma característica dessa impostura religiosa do anticristo é o quê? É o pseudo-messianismo. O homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus, ou seja, aquele negócio do... Vamos jogar no ventilador aqui. É aquele messianismo judaico. É o messianismo de que vai... É a expectativa de que vai vir um Messias, um homem libertador, que vai libertar o seu povo aqui nesse mundo, vai criar o seu reino aqui nesse mundo, vai governar esse mundo e vai tornar esse mundo aqui o paraíso. Não haverá nada de cunho espiritual, né? Vai ser um pseudo-messianismo. É aquilo que os judeus esperam. É aquilo que os sionistas pregam. Tanto o sionismo judaico quanto o sionismo protestante. É o messianismo, que vai existir a construção do terceiro templo, vamos voltar a prestar culto lá no templo em Jerusalém. Então, o catecismo da igreja nos ensina isso. Mas a Bíblia vai um pouco além. A Bíblia fala um pouco mais sobre essa impostura religiosa, né? A apostasia da igreja se dará por causa da imposição de uma mentira na forma de religião. Esse é o mistério da iniquidade que se manifestará. Isso é inspirado por Satanás e seus demônios. Por isso dizemos que é uma impostura de anticristo, né? Porque é inspirado por Satanás e seus demônios. O que é o espírito de anticristo? São demônios que inspiram pessoas a terem atitudes anticristãs, né? Atuarem contra Jesus Cristo, contra o Evangelho, contra a igreja de Jesus Cristo. São demônios que inspiram pessoas. Da mesma forma que há uma hierarquia, uma divisão, né, celeste para os anjos de Deus, também há para os demônios. Há funções para os anjos de Deus. Também há funções para os demônios. Há demônios que são espíritos de anticristo. A Bíblia, em 2 Tessalonicenses, vai trazer
informações a mais que o catecismo não traz. Segunda Tessalonicenses 2, 6 ao 9, né? Mas é o seguinte: agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifestará ao seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já está em ação. Ou seja, Paulo fala que o mistério da iniquidade já estava em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás. Lá no catecismo diz que é o quê? Que é a impostura do anticristo. O mistério da iniquidade se dá graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais, prodígios e enganadores. Prodígios e enganadores, ou seja, é Satanás. Quando a Bíblia fala lá em anticristo, quer dizer o quê? Satanás. Aqui completa aquilo que o catecismo diz. A impostura religiosa, mistério da iniquidade se dará graças ao poder de Satanás, né? E aqui fala de todas as sortes de portentos, sinais e prodígios e enganadores. Ou seja, então é Satanás que tem o plano dele, tem a agenda dele, que vai pôr em prática um dia. Entendeu? Não vai ser um ser humano. Vai ser Satanás inspirando. Talvez 2, talvez 1000, não sabemos. Não sabemos também quando. A Bíblia diz algo a mais, que o catecismo não diz, que o mistério da iniquidade agirá por uma ação direta de Satanás. O mistério da iniquidade está se manifestando de forma cada vez mais clara, com a mentira se edificando em sistemas. O reino de Satanás é o reino da mentira, logo combatemos Satanás amando a verdade. A melhor forma de combater Satanás e o próprio mistério da iniquidade é com a verdade. Como combater a mentira? Como amar a verdade? Com o estudo. Precisamos estudar. Estudar os ensinos da igreja, as filosofias, as teologias. Somente isso nos tornará capazes de combater esse tipo de tentação extraordinária. Então, além daquela tentação que nós já vimos, os demônios, a carne, o mundo, há esse tipo de tentação que é uma tentação, vamos dizer assim, extraordinária. É a agenda de Satanás. É um processo que ele não tem pressa. Ele não tem pressa. A intenção dele hoje, além de levar almas para o inferno, é acabar com a igreja. Então, esse é o plano dele para quê? Para acabar com a igreja. A igreja que Cristo deixou aqui nesse mundo, edificada sobre Pedro. O ministério da iniquidade, o objetivo dele é isso, acabar com a igreja. E para isso, ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Pecados ordinários combatemos com a contrição, oração, penitência, abstinência, devoção, etc. São Tomás de Aquino fez uma teologia em torno do galardão de Nosso Senhor. Então, essa teologia de Santo Tomás nos ajuda a ensinar a combater essa agenda de Satanás. Então, segundo Santo Tomás de Aquino, os salvos receberão uma coroa, a chamada coroa da justiça, que está lá em 2 Timóteo 4, versículo 8, que também é chamada de áurea, né? O sinônimo de coroa é áurea. Mas além da coroa da justiça, que é a felicidade dos santos que participam da comunhão perfeita com Deus, então a coroa da justiça é isso, é a felicidade. Aquela felicidade que muitos buscam na carne, aqui nesse mundo. Lá no céu nós seremos felizes por excelência, completamente felizes. E isso é a coroa da justiça, a coroa que nós vamos receber. Coroa é a felicidade. Haverá também um acréscimo, que Santo Tomás chamou de uma coroa menor, ou uma auréola, ou seja, uma felicidade a mais. Então, além daquela felicidade que nós vamos ter de estar diante de Deus, nós vamos ter a felicidade do quê? De ter
completado alguns outros combates a mais, além do básico, para ser salvo. E isso ele chama de auréola, uma coroa menor, que geralmente é representada naquele arco que a gente vê nos ícones dos santos. Uma auréola é isso, é a coroa a mais que eles receberam, uma coroa menor. Então existe a coroa, né, de ouro e uma coroa menor, uma auréola. Então São Tomás de Aquino dividiu em três tipos de auréolas. Aos que vencerem a tentação da carne receberão a auréola das virgens, por terem combatido o inimigo, guardando seus corpos e permanecendo fiéis ao seu noivo, que é o Cordeiro, sendo castos e preservando o templo do Espírito Santo. E lá em 1 Coríntios 6, 18, 19 vai dizer, fugir das fornicações. Então aqui é uma passagem que diz respeito a isso, fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Então o seu pecado não está no seu corpo, está na sua alma. O seu corpo é usado para pecar, mas o pecado não está no corpo, está na alma. Mas o impuro peca contra o seu próprio corpo, ou seja, além do pecado da alma, da alma que pode pecar sem usar o corpo, você pode pecar somente usando a alma. E o pecado está na alma. Mas tem pessoas que além de pecar usando somente a alma, peca também usando o quê? A carne, o corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Então, aquelas pessoas que guardam o seu corpo, guardam o pecado da carne, receberão uma auréola. A auréola que São Tomás chama de auréola das virgens. Aos que combaterem o mundo, receberão a auréola dos mártires, porque enfrentaram o mundo com os dons divinos e se ofereceram em sacrifício por amor a Deus. Conforme está lá em Mateus 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Essa é a auréola que São Tomás chama dos mártires, aquelas pessoas que conseguiram combater o mundo. Mas o combate a Satanás e seus demônios é o maior, pois é um combate direto. Então quem combate a tentação satânica, demoníaca, combate um combate maior, porque é diário e é direto de Satanás. Sendo Satanás o pai da mentira, combatemos ele através da verdade. Esses receberão a auréola dos doutores. Então, aqueles que conseguem vencer a tentação demoníaca, que vem direto de Satanás e de seus demônios, recebem a auréola dos doutores. Aquelas pessoas que, além de combaterem a tentação de Satanás, elas combatem como usando a verdade, ou seja, ensinando a verdade, estudando e ensinando a verdade. São chamados doutores. A igreja chama essas pessoas de doutores, os doutores em teologia, aquelas pessoas que ensinaram a verdadeira sã doutrina. Isso que a igreja chama de doutores. Virgens, mártires e doutores são os três tipos de galardões ou auréolas. O galardão das virgens é grande, porque é uma luta constante e diária. O galardão dos mártires também é grande, porque se trata de um combate mais acirrado e o dom da fortaleza é muito exigido. Para você ser um mártir, não basta você querer, você tem que ter um dom. Tem que ter um dom do martírio. Isso é um dom divino. Mas o galardão dos doutores é maior porque o inimigo é maior. É o próprio Satanás. É maior por quê? Porque o inimigo é maior, o combate é mais difícil. É menos acirrado, mas é mais difícil de combater. Por isso a importância de estudar as coisas de Deus e combater a assídia. A assídia é aquela preguiça espiritual. É preguiça de você estudar a doutrina da igreja, é preguiça de estudar o catecismo, o Denzinger, as encíclicas, as Sagradas Escrituras. Isso é assídia, preguiça espiritual.
Marcos 16, 14 e 15 vai dizer: por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração por não acreditarem nos que o tinham visto. Ou seja, Jesus censurou seus apóstolos porque eles não foram atrás da verdade, não foram buscar a verdade. Aquelas pessoas que foram atrás de Jesus, Jesus pregou e deixou, ensinou que ele voltaria, ressuscitaria, que ele não morreria. Quem crê nele não morrerá. Ou seja, ele ensinou que ele não morreria. Alguns creram nisso, aceitaram essa verdade e foram atrás de Jesus. E tiveram 11 ali que não foram e não aceitaram essa verdade, não foram atrás da verdade. Por isso Jesus os censurou. Vocês deveriam ter ido junto com as mulheres atrás de mim. Por que vocês não foram? Por que vocês não foram buscar a verdade? Por que vocês não aceitaram aquilo que eu ensinei? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, vocês têm que buscar a verdade, ir atrás da verdade, aceitar a verdade e, consequentemente, e pregar a verdade, ensinar a verdade e mostrar a verdade. É isso que um católico deve fazer. Você deve estudar, buscar a verdade e depois que você aprender, conhecer a verdade, ensinar a verdade. Você deve ser um apóstolo. Não é possível um católico cômodo que queira salvar somente ele. Isso não é a atitude de um católico. Ah, eu conheci tal coisa, pá, legal, eu vou usar para mim, vou me salvar. E os outros que se explodam, não vou ensinar ninguém, não vou evangelizar, não vou ser missionário, não vou ser um apóstolo. Isso não é a atitude de um católico. É isso que Jesus repreendeu aqui. Isso não é a atitude de um apóstolo. É um dever de todo católico crismado estudar e ensinar a verdade. Só assim podemos diminuir a ação dos demônios e espíritos de anticristo, estudando a verdade e ensinando a verdade. É como diz o lema dos dominicanos, né? Contemplar e levar ao outro o fruto da contemplação. O católico deve fazer católicos para permanecer católico. Quando paramos de fazer discípulos, o maligno vence a batalha. Ou seja, quando você para de evangelizar, você deixa de ser católico. A igreja diminui. Então você não tem que evangelizar pensando, eu quero aumentar a igreja. Você tem que evangelizar para a igreja não diminuir. Porque se você não evangeliza, você deixa de pertencer à igreja. Sem respeito humano, convertendo ateus, índios, protestantes, muçulmanos, judeus e todo mundo que está imerso na mentira. Quando paramos de pregar a palavra de Deus, a igreja diminui porque deixamos de ser cristãos e a mentira toma conta da nossa alma. Sem respeito humano, a verdade tem que ser dita. Indígenas, protestantes, muçulmanos, ateus, se vocês não se converterem, muito provavelmente vocês vão para o inferno. A salvação só está na igreja católica. Se converta. Ou vocês vão ser entregues ao quê? À misericórdia de Deus. A justiça misericordiosa de Deus. Não há salvação dentro do judaísmo. Não há sacramento dentro do judaísmo. Não há sacramentos eficazes dentro do protestantismo. São poucos os sacramentos eficazes no protestantismo. O batismo, o matrimônio, eu acho que só, não tem outro. Então é inconcebível um católico que não ensine, que não estude a sua fé e não ensine a sua fé. Sem respeito humano. O sistema de mentira está montado para que aconteça a grande apostasia da verdade. Não sabemos e nem podemos especular quando isso se dará. Mas nunca Satanás esteve tão bem preparado e a igreja tão despreparada quanto estão hoje. O mistério da iniquidade só está esperando a igreja deixar de combatê-lo para começar a agir. Sobre ele que a igreja está alicerçada. Se você vê revelações particulares marianas dizendo que a igreja vai perder a fé, que o Papa é o anticristo, chuta que é macumba. Haverá uma apostasia da igreja.
Quando diz apostasia da igreja, é dos fiéis, é uma debandada. Muitos vão deixar, muitos vão apostatar. A igreja não. Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Se a igreja apostatar, Cristo errou a profecia. As portas do inferno prevaleceram. Então há um mistério da iniquidade. O que segura esse mistério da iniquidade é esse cidadão aqui. É ele que segura o mistério da iniquidade. É a igreja. É a verdade. O mundo odeia a igreja. Você que é católico, tenha isso em mente. O mundo odeia você. Satanás odeia você. Porque é você que está segurando o mistério da iniquidade. É a igreja. É só ela só. Sem a igreja esse mundo vira a barbárie. Não tenho dúvida disso. Então era essa mensagem que eu gostaria de passar nesse vídeo. Mais uma vez, lembrando vocês, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o like, compartilhe esse vídeo, né? Torne-se membro do Apoia-se. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.